lhes lugares se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vou preparar-lhes lugares se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 2 e 3, a Bíblia assim nos diz. João 14, 2 e 3, a Bíblia assim nos diz. Lição número 9. Já se localizou no seu livrinho do Clube dos Investigadores da Bíblia? Jesus voltará. Sim, ele voltará. Mas não apenas isso. A Bíblia, o nosso manual, nos diz que ele voltará e julgará a todos. Como você sabe disso? Abra seu manual em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vai estar escrito assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Vivos? Mortos? Você já se perguntou o que acontece quando uma pessoa morre? Não fique preocupado, porque eu tenho certeza que a exploradora Darlene tem a resposta para esta pergunta. O que acontece quando uma pessoa morre? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador, se ele morrer, ele vai diretamente para a presença do Senhor. Olha, o Senhor Jesus, quando estava sendo crucificado ali entre dois ladrões, quando um ladrão se arrependeu, o Senhor Jesus disse para ele: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E também o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele disse o seguinte, ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque vai estar na presença do Senhor. E quem não tem Jesus como Senhor e Salvador está perdido. E a Bíblia diz que só há dois caminhos, o céu e o inferno. Quem tem Jesus vai para o céu, para a presença do Senhor. Mas quem não tem, infelizmente, vai para um lugar de tormento. Explorador, você viu? Só tem um caminho. Ou você vai ao céu, ou você vai ao inferno. E para os não salvos será um momento muito triste a eles, porque eles serão condenados por rejeitarem a Jesus como Salvador e Senhor de tudo. Eles serão julgados pelos seus pecados e receberão as suas punições. Mas a Bíblia também nos diz que os salvos também estarão diante do tribunal de Cristo. Sim! Mas eles estarão lá, porque eles serão julgados pelo serviço que prestaram ao Senhor e receberão as suas recompensas. Explorador, eu posso ficar tranquila. Sabe por quê? Porque o meu manual me ensina que o Senhor Jesus, ele é o justo juiz. Significa que ele sempre vai fazer e decidir o que é certo e justo. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 2, no versículo 6. Deus retribuirá, quer dizer, dará a cada um segundo o seu procedimento, segundo as suas atitudes. Deus retribuirá segundo as suas atitudes, segundo o que você faz, é certo ou errado? Fez com que eu me lembrasse de uma história que está aqui no nosso manual de exploração. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos aprender mais uma história da nossa Bíblia? Enquanto Jesus esteve aqui na Terra, ele contava muitas histórias por onde ele passava. Usava muitas vezes as parábolas, que eram histórias para mostrar algum ensinamento. E numa dessas vezes, ele contou a história de um homem muito
muito rico. E ele gostava muito de dar festas, ele gostava de encher a casa dele de amigos. Ele esbanjava o dinheiro, comprava coisas caras, sem se importar com quem estivesse precisando de alguma coisa. Só se importava com a sua própria felicidade. Na porta desse homem muito rico vivia um mendigo chamado Lázaro. E ele ficava ali, ele até era doente, muito fraquinho, e às vezes se alimentava até de coisas que sobravam, que caía das migalhas da mesa dessas festas desse homem rico. Um dia esse mendigo morreu, o Lázaro. E o homem rico também. Porém, o mendigo, ele foi levado pelos anjos para o céu, para pertinho de Abraão. Mas o homem rico não. O homem rico foi levado para o inferno. E quando ele estava lá no inferno, de longe ele avistou Lázaro, o mendigo, pertinho de Abraão. E ele começou a gritar: Pai Abraão, por favor, peça para que Lázaro molhe os dedos e venha molhar a minha boca. Eu estou ardendo, estou sofrendo. Porque o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Mas Abraão respondeu a ele: Não podemos ir até aí. Você já esbanjou tudo o que você queria quando você estava vivo. Agora, esse é o lugar que você escolheu viver. Você preferiu suas riquezas, você preferiu ser egoísta, você preferiu o luxo, você preferiu o sucesso, você preferiu tudo isso e, infelizmente, agora é o que tem reservado para você. Mas então, avise os meus parentes. Eu tenho mais irmãos. Pai Abraão, vá lá avisar eles que se eles continuarem vivendo a vida que nós vivemos lá na terra, eles vão vir para o inferno. Ele também não podemos fazer isso. Porque os seus irmãos lá têm a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Eles têm Moisés, eles têm os profetas e todos esses que falam do amor de Deus para eles. Mas eles não vão ler a Bíblia, o rico dizia, eles não vão acreditar neles. Mas se alguém dos mortos for lá, eles vão acreditar. Mas aí, pai Abraão disse, não. Olha o que ele disse aqui. Essa história está em Lucas 16, do versículo 19 até o 31, e o 31 diz assim: Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer com essa história é que nós temos que crer quando nos é chegado a palavra, através de alguém que nos conta, através de nós lermos a Bíblia, a palavra chega ao nosso coração e que ela venha nos transformar, que você venha dar ouvidos a essa palavra e não faça como o rico. Não prefira as riquezas desse mundo, prefira o que realmente tem valor, que são as riquezas do céu. Deus é explorador. Deus não tem preferência por ninguém. Precisamos estar atentos e nos preparar para a sua volta. Porque olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 11. Portanto, em Deus não existe parcialidade alguma. Não existe preferência por ninguém. O dia de vitória de vir, o dia que Jesus prometeu, o cordeiro que foi morto há de surgir, glorioso entre as nuvens dos céus. Este dia de alegria será pro menino e a menina que em Cristo venceu, e o hino de vitória se ouvirá, honra e glória ao Cordeiro de Deus.